tudo bem, gente? O TV Revista Especial de hoje aborda o Espiritismo. Um misto de ciência, filosofia e religião, que surgiu na França no século XVIII. De lá para cá, o número de adeptos da doutrina espírita cresceu muito no Brasil, chegando a 20 milhões em todo o país. Já diz o ditado, a única certeza da vida é de que um dia se vai morrer. E a morte desperta diversas reações nas pessoas. A morte, ela é infalível, ela tem que vir como a vida. Uns têm que nascer, outros morreram para dar lugar. É a lei da renovação. É o fim da vida, viu? A morte fisicamente, só fisicamente, porque o espírito não morre. O espírito é eterno. Se morrer é certo, o que acontece depois da morte é um mistério. E essa dúvida intrigou o pesquisador francês Hippolyte Léon, que viveu no século XVIII. Além de educador, Hippolyte Léon era interessado por fenômenos magnéticos. Ao assistir um espetáculo em que mesas voavam e respondiam perguntas combatidas no chão, ele viu que ali se mostravam novas leis da natureza. O pedagogo francês assumiu o nome de Allan Kardec, segundo ele, um nome que teve em outra encarnação. Escreveu vários livros. O mais famoso deles foi esse, O Evangelho segundo o Espiritismo. Daí para frente, o que não faltam são livros explicando o que acontece na vida encarnada e, principalmente, o que vem depois dela. O Espiritismo é uma das religiões que mais produzem material escrito. São milhares de publicações, muitas feitas por médiuns, que recebem os textos através da psicografia. O Brasil é o país onde mais existem espíritas. São mais de 20 milhões. E cada vez mais nós notamos que as pessoas se interessam pela doutrina espírita, porque ela tem uma lógica irrefutável. O espiritismo tem que ser visto dentro desse tríplice aspecto. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Jamais poderemos vê-lo estratificado, separado desses aspectos. Como ciência, comprova os fatos que são provocados pelos médios, pelos espíritos através dos médios. Como filosofia, ele diz ao homem o porquê da vida, de homem onde veio, para onde vai, qual o seu destino na Terra, qual a razão da dor, qual a razão do sofrimento. O aspecto filosófico da doutrina espírita nos assegura a existência de Deus e nos prova a sua existência. E quanto ao aspecto religioso, é o aspecto moral, todo baseado nos ensinamentos de Jesus. A proposta desse aspecto moral do Espiritismo é que o homem viva tal como Jesus viveu, praticando a sua doutrina. Deixe as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. E agora, você vai conhecer um pouco da Mansão do Caminho, a história da instituição fundada em Salvador pelo médium Divaldo Franco. Tudo começou com um orfanato na calçada, mas veio a orientação espiritual. Era necessário fazer muito mais para tentar resgatar a dívida social do país. Nilson de Souza Pereira foi o parceiro de Divaldo Franco nessa empreitada que já dura 53 anos. Hoje, ele é o presidente da Mansão do Caminho. Os espíritos, como o primeiro passo, nos informaram que nós íamos ter responsabilidade junto à criança. E aí começamos, primeiro passo, distribuir balas, depois formar uma escolinha, depois, e aí foi desenvolvendo até aqui. A nossa maior surpresa é que chegou a este ponto, e chegou a este ponto tão somente porque nós somos fiéis à responsabilidade que a misericórdia divina nos confiou e fazemos o possível para que cresça mais na ação do bem, nos mais diversos setores. Os projetos da Mansão do Caminho ocupam hoje uma área de 78 mil metros quadrados e assistem cerca de 5 mil pessoas, entre bebês, crianças, adolescentes e idosos. Uma verdadeira cidade da solidariedade. 70% da população assistida pela Mansão do Caminho estão abaixo da linha de pobreza. Aqui, cada um encontra o que precisa, não apenas para sobreviver, mas também para viver com dignidade.
crianças e adolescentes passam o dia na escola. Os jovens frequentam um dos 11 cursos profissionalizantes, entre eles o de informática e de marcenaria. Gestantes carentes recebem gratuitamente todo o enxoval do bebê. Achei bom, gostei das coisas. A cozinha prepara 4.000 refeições por dia. O centro médico atende entre 300 e 400 pessoas diariamente. Pessoas ligadas à instituição e das comunidades vizinhas. Depois que abriu aqui, ficou mais fácil para a gente, porque nos postos acompanha muita fila, muito marcar para meses. Agora não, a gente marca e tem tudo, os exames, fazer tudo aqui. Está tudo ótimo. 70% dos médicos, dentistas e enfermeiros do centro médico são voluntários. E a força voluntária de trabalho é essencial para manter a instituição. São 112 funcionários e mais de 200 profissionais não remunerados. Nós contamos com muitos voluntários e temos mais ainda, recebemos auxílios diversos, mesmo até alguns donativos que nos surpreendem, e também o apoio do governo através das professoras, enfermeiras, médicos, e aí a obra vai crescendo. 51 anos de idade, taxista, casado, pai de 4 filhos. Joaquim Alves provavelmente teria hoje uma outra história se não fosse o orfanato que o acolheu quando tinha apenas 3 anos de idade. É dele a melhor definição para a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é o meu lar, né? Uma casa que realmente não só transforma o cidadão, como dá a ele dignidade e mostra a ele os caminhos certos que a pessoa deve transitar na vida, né? Hoje o senhor trabalha como voluntário? É uma forma, eu acho, de agradecer a minha retribuição, como se fosse uma gratidão, que essa casa fez muito por mim. E como a gente não tem outros recursos para dar, então se doa um pouco, que é uma maneira de ajudar, né? A Vera te trouxe, né? Saliente. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, é uma tarefa muito fácil esta noite. Todos nós que aqui estamos
estamos aqui por causa dele. Mas, caso exista alguém aqui que ainda não o conheça, digamos assim, na madrugada de 31 de março de 1848, o paranormal Davis sentiu uma lufada de vento, uma voz suave e enérgica disse que era chegada a nova era. Ele também sentiu um barulho inusitado, abriu a porta de sua residência e, pela paranormalidade, viu nos céus nuvens de espíritos descendo à terra. E horas depois, 31 de março de 48 para 1º de abril, as irmãs Fox ouviram os ruídos e ficaram sabendo da imortalidade da alma. Era chegada a nova era, a era nova. O prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo assim também nos diz, de vez em quando, ou algumas vezes, quiçá muitas vezes, para a nossa felicidade, o Senhor manda espíritos de luz, tais quais estrelas cadentes, a virem clarear a nossa vida, a escuridão das nossas almas. Tem sido assim Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. E então, nosso irmão, poderíamos dizer bem que ele seria o médium de psicografia, também poderíamos dizer que nosso irmão é o educador, pois ontem, no dia 15 de agosto de 1952, portanto, há 49 anos, ele fundou com Nilson de Souza Pereira a Mansão do Caminho, instituição modelar que atualmente promove cerca de 3.090 crianças e jovens. Então, poderíamos também dizer que nosso irmão é o médium de psicografia, pois já psicografou 178 livros em várias modalidades. Já viajou como também aquele orador conferencista que todos nós sentimos alegria em ouvir e que dignifica a nossa doutrina. Viajou por 52 países de todos os continentes da nossa terra, fazendo mais de 10.000 conferências, estando sempre levando cada vez mais para frente, cada vez mais para o alto, a palavra do Cristo. Mas não vamos dizer que o nosso irmão é o médium de psicografia, que é o educador, também não vamos dizer que é este conferencista inspirado. Digamos somente que é nosso irmão, nosso amigo, nosso querido Divaldo Franco com a palavra. Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, celebrizou-se na França um sacerdote admirável. Ele foi levado às linhas de combate e ali procurava ministrar os sacramentos da sua religião a todos aqueles que se encontravam com deperecimento de forças. Confortava os moribundos, falava-lhes a respeito de Deus, descerrava-lhes as portas triunfantes da imortalidade e ficou célebre pela sua abnegação. O padre Douali não apenas atendia aos combatentes franceses vitimados pela guerra. Sempre que lhe era possível, atravessava a linha Maginot e, do outro lado, oferecia também apoio e amparo aos combatentes alemães que se encontravam nos estertores da agonia. Ele passou à posteridade como a personalidade civil mais condecorada da história da França.
Ele recebeu as melhores homenagens, a Legião de Honra, foi destacado muitas vezes, mas ele tinha uma conduta muito especial. Nas horas que deveria reservar ao repouso, ele se siliciava e asseverava que a guerra era certamente resultado da sua falta de amor. Por isso mesmo dilacerava as carnes, usava chibatas que lhe cortavam a epiderme e que o atormentavam. Esse comportamento do padre Duhalde foi visto pela religião que professava como de uma total dedicação ao pensamento do Cristo. E ele passou a ser também considerado como um grande místico da fé. No entanto, em uma análise contemporânea a respeito da sua conduta à luz da moderna psiquiatria, ele era portador de um transtorno neurótico, no qual a consciência de culpa fazia-o auto-afligir-se. Posteriormente, na literatura, nós iremos encontrar uma personalidade do romantismo musical, Liszt, que aos 17 anos apaixonou-se por uma jovem e pretendeu consorciar-se com ela. Quando foi pedir-lhe a mão para o matrimônio, o pai da diva, sabendo que ele era músico e que a música não oferecia segurança financeira, nem dava oportunidade para uma vida regalada, naturalmente opôs-se à união matrimonial. E o jovem Liszt entregou-se a um transtorno de natureza depressiva e por 18 meses negou-se a enunciar qualquer palavra, permanecendo em um estado de mutismo profundamente perturbador. Mais tarde, recuperando a saúde comportamental, ele desejou tornar-se sacerdote católico, mas o seu confessor, que percebeu que não havia nele nenhuma vocação religiosa, mas se tratava de uma fuga psicológica, negou-lhe o acesso ao seminário e proibiu que ele tentasse, de qualquer forma, encontrar refúgio na religião. A sociedade perdeu talvez um mau sacerdote, mas ganhou um notável compositor romântico. Os estudiosos do comportamento estabelecem que esse notável Franz Liszt, que nos deu tanta beleza na arte musical, apesar da sua genialidade, era também alguém portador de um transtorno neurótico. Rousseau referiu-se na sua obra a um jovem Grimm, que em determinada oportunidade se apaixonou também por uma jovem bailarina do Teatro da Ópera de Paris. E porque a jovem se recusasse ao casamento com ele, o jovem entregou-se ao abandono de si mesmo e despencou em tormentoso transtorno de natureza depressiva. A história referta na psiquiatria de exemplares de indivíduos que tiveram uma vida especial. Caracterizaram-se uns pelo gênio, outros pela arte, outros pela cultura, pela fé, mas como criaturas humanas não fugiram a esses transtornos de natureza emocional. Comenta-se mesmo que Auguste Comte, o admirável pai do positivismo, que procurava apresentar para a humanidade uma religião, mas uma religião sem Deus, uma religião sem mortalidade da alma. A sua proposta filosófica sugeria: se existe vida depois da vida, isso não é importante. É muito importante que respeitemos a vida enquanto estamos nela, porque se houver, seremos felizes, e se não houver, já fomos felizes. A sua doutrina humanista, que tanto contribuiu para o processo de evolução do fim do século XIX,
ofereceu também aos republicanos do Brasil esse admirável slogan de nossa bandeira: ordem e progresso, que é um pensamento eminentemente positivista. Augusto Comte, não obstante a sua genialidade, a sua abnegação e o seu amor pela humanidade, mantinha um certo comportamento estranho. Nas suas aulas de filosofia, ele colocava uma cadeira de braços no palco e pedia aos alunos que a reverenciassem, porque naquela cadeira se houvera sentado a sua hoje falecida noiva Clotilde Devaux, e recitava mantras, pedia para que se dissessem jaculatórias, em uma atitude mística totalmente justificável. Naturalmente, a filosofia tem um gênio em Augusto Comte, mas uma análise psiquiátrica, observando seu comportamento esdrúxulo, diz que ele era vítima de um transtorno neurótico com marcas psicóticas bem desenhadas. Também a psiquiatria esteve estudando a conduta de uma jovem italiana, a mística de Caldara. Caldara era uma cidade que se tornou célebre pela presença de uma jovem que durante 21 anos negava-se a alimentar-se. Ela entrava num estado quase de catalepsia e todas as sextas-feiras abriam-se-lhe na testa, no peito, nos pulsos e nos pés chagas, semelhantes aos clássicos estigmas que caracterizaram a morte de Jesus Cristo. A Igreja Católica canonizou-a e ela hoje é considerada a Santa Estática de Caldara. Muitas vezes considerada como mistificadora, ela foi levada a hospitais e encarceradas em quartos totalmente escuros, para que ela não tivesse ideia dos dias e das noites. Não obstante, sempre que chegava a sexta-feira, abriam-se-lhe as chagas típicas do crucificado. A Santa Estática de Caldara naturalmente comoveu as multidões que desfilavam diante do seu leito para se beneficiarem da esterilização da sua energia. Mas uma análise psiquiátrica mais profunda asseverou que a Santa Estática de Caldara era portadora de um transtorno psiquiátrico profundo e de um distúrbio de natureza histérica. Chamou a atenção da literatura uma declaração atribuída a Voltaire, esse notável pensador materialista, que, no entanto, era deísta. Quando ele foi levado para receber o grau 33 da maçonaria, em 1792, na loja As Nove Irmãs de Paris, ele fez um improviso que deveria comover o mundo. Estava Voltaire com 82 anos e ele asseverou com um entusiasmo ímpar: é verdade, dizem que eu não creio em Deus e não creio. Eu não creio no Deus que os homens fizeram com as nossas paixões, com as nossas debilidades. Esse Deus antropomórfico, mesquinho, indigno de ser respeitado, mas eu creio no Deus que fez os homens, superior a todas as criaturas. Era a sua declaração de fé, que estava acima do dogmatismo vigente e da doutrina ultramontana que vicejava na Europa. Esse mesmo Voltaire extraordinário teve a ocasião de confessar: dizem que sou uma personalidade esdrúxula e invulgar, mas como negá-lo? Na minha obra Henriade, o meu poema épico, eu desejo confessar que eu escrevi em grande parte enquanto dormia e sonhava. Antes dele, também o grande pensador e matemático francês Condorcet asseverava que toda vez quando defrontava problemas matemáticos muito difíceis, ele preferia procurar o leito
dormia e sonhava. E enquanto sonhava, equacionava aqueles problemas desafiadores. É curioso recordar que não apenas eles, mas também o célebre Daudet, imortal pela Academia Francesa de Letras, confessou que escreveu o seu célebre Cartas do Meu Moinho enquanto dormia e sonhava. Também ele escreveu as célebres cartas a Júlia. São João Crisóstomos, pioneiro do cristianismo nascente, afirmava que nos seus momentos de colóquio com Deus, ao interpretar as epístolas paulinas, o próprio apóstolo das gentes acercava-se-lhe e balbuciava docemente aos seus ouvidos aquilo que ele deveria anotar. Estamos diante de várias perspectivas dos fenômenos de natureza psicopatológica e também de natureza paranormal. É verdade que numa análise profundamente ética, não podemos negar que o padre Duhalde, que Grimm, que Auguste Comte e que Liszt eram portadores de distúrbios comportamentais na área dos transtornos neuróticos. Mas se nós analisarmos com o mesmo critério o fenômeno da Santa Estática de Caldara, os admiráveis fenômenos de Voltaire, de Daudet, de Condorcet, os fenômenos que deslumbraram a literatura cristã primitiva através de São João Crisóstomos, não podemos dizer que eles podem ser colocados como portadores de psicopatologias, mas que eles podem ser alçados a esse admirável patamar da paranormalidade humana. Vivemos uma hora em que os fenômenos psicossociais, sociocomportamentais, do relacionamento interpessoal atiram-nos em um estresse, em uma agitação que nos levam inevitavelmente a transtornos de natureza depressiva. Constituímos uma sociedade que está sendo assinalada pela nostalgia, pela melancolia, pela depressão, pela esquizofrenia. Observamos que há uma onda de desequilíbrio em nossa sociedade que varre a terra de uma maneira cruel e rompe em guerras por motivos que não são motivos. E as estatísticas da Unesco informam que neste momento existem aproximadamente 71 pontos de guerras declaradas na face da terra. Se nós olharmos a violência urbana em todo o mundo, que é uma guerra não declarada, ficaremos estarrecidos com a criatura humana e nos perguntamos: o que é que está sendo feito de nós? Onde e como se pode expressar o nosso equilíbrio do que nos tem valido 6.500 anos de ética, de cultura e de civilização. Mas não apenas lá fora, entre nós os espiritistas, o de que nos tem valido a promessa de Jesus, que nos tem convidado a uma postura airosa e gentil, fraternal e amiga. O que é que nós temos feito dos postulados do Evangelho? Amai-vos uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. E do notável postulado, não fazer a outrem o que não se desejar que outrem lhe faça. Estamos diante de um grande desafio. Este é o momento culminante do nosso processo histórico na linha da reencarnação, porque estamos aquinhoados com os valores excelentes do reino dos céus. Temos a certeza inabalável da sobrevivência do ser, a disjunção cadavérica, através da mediunidade que nos abriu as portas para os penetrais do infinito. Nós sabemos que a vida física é apenas uma viagem que realizamos na indumentária carnal e que a deixaremos
para nos adentrarmos de retorno à realidade transpessoal, que é aquela causalidade de onde procedemos. Vivemos um momento muito grave, porque estamos nós, os espíritas, porque nos referimos aos outros e não termos a coragem de uma autoanálise com os mesmos distúrbios daqueles que ainda não encontraram Jesus, daqueles que ainda não tiveram esse encontro direto, vis-a-vis com o homem de Nazaré. Porque a nossa rebeldia sistemática, por qualquer coisa, irrompe em uma labareda de violência que arde, queimando-nos e queimando os outros. Apresentamos-nos com os mesmos tormentos sexuais, emocionais, daqueles que não receberam a balsamizante palavra de Jesus. Caracteriza todo o Evangelho, o efeito do contato com o Mestre. Joana de Ângeles assevera que todo aquele que realmente encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. Será que já encontramos Jesus ou apenas vimos-lo passar? Simpatizamos com ele, acenamos um adeus, mas não nos comprometemos realmente. Porque toda vez que um desafio chega até nós, parece que fraquejamos. A nossa fé, dizemos, não é tão forte quanto devera. E por que não? Porque abandonamos a arte e a ciência de reflexionar, de meditar. Ficamos na superfície do ensinamento, sem essa coragem profunda de deixar que o ensinamento seja introjetado em nós e faça parte do nosso cotidiano. Observamos muitas vezes que pessoas afeiçoadas à doutrina espírita, que a divulgam para os outros, que são portadores de mensagens para os outros, quando desencarna alguém a quem está vinculado pela afetividade ou pela consanguinidade, desequilibra-se, naufraga, como se a morte fosse o término da vida, desesperam-se e aguardam que o ser querido retorne, como se fosse possível restituir-lhe o corpo para as nossas necessidades egoísticas e as nossas exigências passionais. Sucede que estamos todos, com algumas exceções, muito doentes. E é por isso que a doutrina espírita veio até nós, por se tratar da melhor terapêutica de que se tem notícia. Merece que consideremos que somos portadores de um profundo desequilíbrio às criaturas humanas, e particularmente aqueles que estamos nesse tratamento há vários meses e anos, e ainda não conseguimos recolher as bênçãos, as dádivas da saúde. Pessoas me dizem, sou espírita há 50 anos, e irritam-se em alguns segundos, como se aquele largo período não tivesse sedimentado as bases da paz. Olhemos a sociedade religiosa e verificamos que as religiões têm no sido mais uma característica externa do que um significado interior. Nestes 6.000 anos e um pouco mais de cultura e ética, 80% das guerras que estrugiram no mundo foram de natureza religiosa, e ainda o são. Aí está a Irlanda do Norte. Ali estão fazendo as pazes muito recentemente da grande península da antiga Iugoslávia, os macedônios e os sérvios. Ocultando as raízes étnicas, estão os muçulmanos e os cristãos matando-se terrivelmente. E nós outros, se muitas vezes vamos ouvir ou ver um programa de rádio ou de televisão e alguém começa a falar de Jesus, a sua é uma mensagem agressiva, destrutiva, odienta, competitiva, como se estivesse num campo de batalha para destruir, não para salvar, para separar, não para unir. Vivemos dias terrivelmente neuróticos, e esse transtorno neurótico começa de maneira suave, porque ele está em nós como efeito das nossas experiências anteriores nas reencarnações transatas,
conflitos que não conseguimos diluir com a verdade, remanescem como transtornos nervosos, consciência de culpa que nos leva a agasalhar instintos perversos ou refugiar-nos em complexos de inferioridade, de superioridade, de narcisismo, ou transferirmos a noção de culpa para os outros, sem assumirmos as nossas responsabilidades. Disse-o muito bem o professor Dr. Mirei Lopes: é uma sociedade neurótica. Mas nós que temos o maior psicoterapeuta da humanidade, que é Jesus, podemos perfeitamente libertar-nos desses transtornos neuróticos e começarmos agora uma viagem na busca da saúde integral. Qual seria o requisito primeiro para podermos lograr esse tentame? O Livro dos Espíritos nos oferece, em todo o seu bojo e em particular na resposta à questão 919, quando somos convidados a uma autoanálise, ao autodescobrimento, ao conhecimento de nós próprios, para podermos identificar as nossas deficiências, as nossas paixões, as nossas necessidades e os nossos valores. Possuímos valores éticos grandiosos que ainda não sabemos aplicar, ou temos aplicado equivocadamente, ou nos refugiamos numa falsa humildade, ou nos travestimos de uma terrível soberba, e não sabemos exatamente quem somos, como nos devemos comportar e que atitude tomarmos diante dos desafios da vida. Afirma Mirei Lopes que os nossos transtornos neuróticos começam com pequeninas manias. Muitas vezes estamos deitados e perguntamos ao parceiro, à esposa, à companheira, a um filho, a alguém: será que eu desliguei a televisão? E se a pessoa levantar para ir conferir, começou o seu transtorno neurótico. É assim que começa uma instabilidade emocional. Procurar a chave do automóvel com ela na mão é um transtorno neurótico. Muitas vezes nós entramos numa casa e vemos um quadro torto na parede e ficamos inquietos, aquele quadro nos molestando, até que nós vamos, acertamos o quadro e aliviamos. Eu me recordo de um fato muito curioso. Há alguns anos, na cidade de Viena, ao realizar um seminário sobre transtornos neuróticos, psicóticos e obsessão, quando concluí com uma tradução excelente de uma dama muito culta, veio um jovem e me disse: sabe que eu não concordo muito com o senhor? Ele disse: que bom, é muito bom que alguém discorde. E por que você não concorda? Ele disse: porque eu sou neurótico. Ele disse: mas eu falei a favor dos neuróticos. Eu também sou, eu tenho minhas neuroses. Ele disse: mas olha, eu quero contar uma coisa ao senhor. O meu transtorno neurótico deu-me uma casa. E eu fiquei deslumbrado, como será que ele conseguiu essa casa? Ele me contou que fez uma proposta ao Banco da Áustria para adquirir a casa própria. E o processo passou por muitas mãos, teve muitos pareceres, até que chegou ao parecer final, a entrevista com o gerente, para ver se ele era um bom pagador, se tinha condições, naturalmente, de liberar-se da dívida com o banco. E ele foi para a entrevista, sentou-se defronte do gerente, e quando olhou, atrás do gerente estava uma linda pintura torta. O quadro estava desalinhado. E ele queria conversar com o gerente, mas não podia. O quadro chamava de atenção. E ele foi ficando tão agitado que ele disse ao gerente: um momentinho. Primeiro eu tenho que consertar esse quadro, senão eu não consigo explicar ao senhor. Consertou o quadro, sentou-se e o gerente disse: concedo-lhe o empréstimo. Mas por que o senhor me concede? Porque todo neurótico é bom pagador. Ele não consegue dormir enquanto tiver dívida. Então, eu disse: meu filho, eu vou lhe pedir para me apresentar a este gerente, porque eu estou precisando de uma casa. Nós temos as nossas pequenas neuroses, que são perfeitamente naturais e terapêuticas, porque elas nos liberam das tensões, elas suavizam o nosso estresse. Temos a neurose da ponta do tapete virada. Nós chegamos no lugar e a ponta do tapete está virada, a gente não aguenta. Vai, coloca o pé e desvira. Ou então do tapete do banheiro, quando ele está enrugado,
Quem é que aguenta ficar aquele tapete enrugado olhando para a gente? A gente vai, coloca direitinho, e aí alivia. São nossos transtornos neuróticos. Mas quando, por exemplo, nós, antes de falarmos, fungamos e temos certos estertores, já estamos com desvios psicóticos, necessitando de terapia especializada. Mas ninguém diga a um latino, a nenhum de nós brasileiros, castelhanos e outros, que deveremos procurar psiquiatra, porque a primeira resposta é: eu não sou maluco para procurar psiquiatra. Equivale a dizer que não é, está ficando. É só uma questão de tempo para chegar lá. Dizíamos na sociedade hebraica da necessidade de periodicamente fazermos um check-up psicológico, um check-up psiquiátrico, como fazemos um check-up somático, para ver como é que estão os nossos órgãos, como está a nossa emoção. Ocorre, no entanto, uma sutileza, que muitas vezes esses transtornos, que têm características neuróticas, também estão sob a incidência de espíritos perturbadores, aos quais estamos vinculados desde experiências passadas. Existe um capítulo notável que um dia será inserido na psicopatologia das atitudes mentais com o nome de obsessão. Porque todos nós somos médiums. E nessa condição da mediunidade incipiente, ou da mediunidade retumbante, ostensiva, estamos em contato com o mundo espiritual. O venerável mestre Allan Kardec assevera que todos nós temos um guia que nos inspira. Por consequência, nós, sendo inspirados por esse guia, temos uma percepção de natureza mediúnica. A mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana, é uma conquista que o ser vem adquirindo através do perpassar dos évos e que em breve se incorporará às nossas faculdades objetivas, sendo um sexto sentido para poder facilitar-nos o intercâmbio com a vida abundante e rica do mundo espiritual. O conhecimento da doutrina espírita é a melhor pedagogia para nos oferecer uma metodologia comportamental para a mediunidade. A mediunidade que hoje está em nós como um sinal de comunhão com o mundo espiritual, para ensejar-nos esse intercâmbio, é naturalmente uma conquista, repetimos, em que o nosso organismo oferece às células para que sejam decodificadas as mensagens psíquicas espirituais que nós captamos. Felizmente, o Espiritismo demitizou a mediunidade, tirou da mediunidade aquele aspecto ridículo de nevropatia. Eu me recordo de que os médiuns, até há pouco tempo, 40, 50 anos já transatos, caracterizavam-se pelas atitudes perturbadas. Eram pessoas maníacas, sistemáticas, e então assim, é médium. E a gente olhava deslumbrado para aquela coisa psicopata que era médium. E outros faziam questão de demonstrar, chegavam às vezes e diziam: ai, mas como eu estou arrepiado. Naturalmente foi alguma onda de frio, mas era uma síndrome da mediunidade. Outros nos olhavam e fechavam os olhos e diziam assim: meu Deus, como você está carregado, chega a estar me incomodando a vista. Eram naturalmente pessoas distônicas no seu comportamento psicológico. Eu me recordo que há 3 anos, estando em Roma, o espírito, o irmão X, escreveu por meu intermédio uma mensagem muito interessante. 2 visitantes que vieram à Terra para saber como é que estava a mensagem do Senhor no mundo. Eram Jesus e o apóstolo Pedro. E eles vieram a Roma em pleno mês de junho, verão europeu. A cidade estava regurgitante, e aquela multidão que se adentrava pela Catedral de São Pedro e que ia à sede do Vaticano ao lado para ser recebida pelo Papa, deslumbrava aqueles 2 estranhos visitantes. E Pedro disse: Senhor, esta catedral foi erguida em homenagem a mim, porque te segui com toda a fidelidade. Mas agora nós vamos falar
com o homem que representa o Pai Celestial e que a ti representa aqui na terra como sendo autoridade máxima. E por um corredor do lado direito da Catedral de São Pedro, adentraram-se pela sede vaticana, onde reside o Papa. Eles foram atravessando os corredores, saudaram os guardas suíços, 2 a 2 a cada porta, atravessaram salões e chegaram à antessala das audiências. E perguntaram a um guarda: Pedro é que se faz o intermediário das interrogações. O que é necessário fazer para ser recebido agora pelo Papa? E o guarda, olhando aquelas indumentárias estranhas, bastante diferentes daquilo que a etiqueta exigia, disse: seria melhor que os senhores consultassem Sua Excelência, o Monsenhor, encarregado de levá-los até a presença do Papa. E Pedro foi o Monsenhor, um homem de catadura expressiva, marcada pelo cepticismo e pelo ascetismo. Ele olhou para os dois e empalideceu. Como se atrevem a estar aqui na sala, na antessala das audiências, para falar a sua santidade, o Papa? Pedro disse: pois é que ele é Jesus e eu sou Simão Pedro. O Monsenhor olhou para o guarda suíço e deu um sinal, pedindo que chamasse algo mais, a polícia, para retirar dali aqueles 2 psicopatas, e que eu fizesse com certa amabilidade para evitar um escândalo. E diz: mas como os senhores adentraram-se aqui? Pela porta. Fomos atravessando as salas e chegamos aqui muito bem. Mas os senhores não têm entrevista marcada? Pensam que o Papa é o desocupado para receber qualquer vagabundo que aqui se adentre? De maneira nenhuma. Ele só recebe homens, chefes de Estado, personalidades gradas, autoridades, artistas, pessoas importantes, cujas audiências são marcadas, no mínimo, com 6 meses. Por favor, não criem qualquer embaraço. Saiam. Foi levando. E Jesus olhou para Pedro e disse: pois está um pouco diferente. E foram levados. E quando chegaram à praça ensolarada, Jesus olhou para Pedro e Pedro disse: não fique triste não, Senhor. Sabe como são os italianos, não é? O Senhor tem a paciência. Eles são muito loquazes, eles são muito ativos, mas é uma gente muito boa. E Pedro, e há algum lugar onde se reverencia o meu nome? Ah, Senhor, na velha Albion. A Inglaterra, desde Henrique VIII, separou-se de Roma e ali se homenageia o seu nome com entusiasmo. A maior catedral do mundo, depois desta, é de São Paulo, dedicado ao nosso amigo Paulo de Tarso. Então vamos lá. A caravana rumou na direção de Londres. Era o dia 7 de junho, aniversário da rainha, a data de homenagem. A cidade estava engalanada e eles foram a Westminster para poder ter uma entrevista com o arcebispo primaz e, naturalmente, dialogar e saberem como ia o cristianismo na terra. E quando se for adentrando, um sacerdote aproximou-se e perguntou: mas como? Com essas roupas entrar em Westminster? Absolutamente. Saiam, bateu-lhes a porta na face e ameaçou de chamar a polícia, os Bobs que estavam ali. Pedro ficou aturdido e disse: mas não é a mesma Inglaterra que eu esperava encontrar. E agora, Pedro, que faremos? Ah, Senhor, há um país que é um verdadeiro continente, que é clareado pelas estrelas do Cruzeiro do Sul. É um país rico de praias intérminas, de generosidade, de céu sempre azul, de temperaturas cálidas, onde o Senhor está sendo homenageado e recebido com toda a honra, com toda a abnegação. Que país é este, Pedro? É o Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então vamos lá. A caravana ergueu-se e no rastro de luz atravessou o continente europeu, atravessou o Atlântico e veio pousar numa das formosas capitais do Brasil. Os arranha-céus rasgavam as nuvens, o tráfego era insuportável, as multidões. E então Pedro disse: vê, Senhor, este é o país do futuro que já chegou. Tem algumas miserinhas, alguma coisa, mas isso faz parte, é do brasileiro. Eles tiram isso de letra.
Basta ter um fla-flu que todo o problema desaparece. Mas Pedro, é aqui que me homenageio. Senhor, vou levar o Senhor a uma grande instituição espírita. Ali o Senhor é reverenciado, amam-no, e até a mim também, às vezes me chamam, amam-me. Atravessaram uma multidão, venceram algumas avenidas e chegaram à porta de uma instituição nobre, de linhas clássicas, movida por pessoas ágeis, acionada pela comunicação virtual, com a melhor tecnologia. Pessoas entravam e saíam, verdadeiras multidões. Jesus ficou sensibilizado. E então Pedro disse, vamos saber ali daquele rapaz, do atendente fraterno, como é que a gente faz para falar com o presidente. Então ele foi, chegou junto ao atendente fraterno e disse assim, meu filho, nós gostaríamos de falar com o presidente. Agora, 10 da manhã, foi a hora que nós podemos vir. O nosso presidente é muito ocupado, né? Um vagabundo fraqueado aqui, atendendo a todo mundo. Para isso há uma equipe de atendentes fraternos. Nós estamos aqui para atendê-los. Pois é, Pedro disse, é porque Jesus está examinando o rebanho. O atendente disse assim, logo vi que eram 2 obsidiados. Eu senti logo a vibração. Com essas roupas, com esse jeito, vocês estão necessitando de fazer desobsessão. Tomar passe, fazer desobsessão e, naturalmente, frequentar. Vão receber um caderninho ou um cartão para anotar, porque aqui tem que vir no mínimo 13 vezes, que é um número bastante cabalístico. Que coisa que ele fala logo com o presidente? Negativo. Os senhores entrem ali que estão dando passe, o passe oficial, 4 passistas de vez para poder tirar a carga. Aí Jesus perguntou, Pedro, e o que é o passe? Ah, senhor, é aquele antigo toque curador que o senhor exercia. Como as criaturas agora não curam mais ninguém, nem a si mesmas, então reúnem um bando para poder ajudar. Então vamos lá, Pedro. Não, mestre, é melhor não ir. É melhor não ir, pode ter alguma comunicação. E então, aí o atendente fraterno disse, venham à noite, vai haver uma conferência. Mas cheguem cedo, senão não há lugar. Os 2 saíram, andaram para lá, para cá, e a hora aprazada chegaram. O auditório regurgitava, as pessoas muito bem vestidas. Era uma cidade do sul, era uma época, junho sempre faz um pouco de frio, estavam muito bem vestidas, alguns com casacos de pele, os cavalheiros muito bem vestidos. Jesus olhou para uns, para outros, Pedro disse, Senhor, o Brasil tem problema, mas também tem pudor, tem honra, tem dinheiro, olha como está. E aí chegou o orador, foi vivamente aplaudido, a empáfia do orador. Ele não olhava para as pessoas para não pegar fluidos pesados, então ele veio direto para a tribuna, e no momento em que ele chegou, foi apresentado laudatoriamente. Deram-lhe todos os títulos imagináveis. Ele era um Irapuru da palavra, era uma 9ª sinfonia da mensagem. E aí ele começou a falar. Jesus ficou olhando e até gostou, porque realmente era uma voz muito melódica, as frases muito bem ordenadas, e ele começou a falar do espiritismo científico, da excelência dos grandes autores dos séculos XIX e XX, e decantava as experiências monumentais, até que disse, mas o espiritismo não é religião. Essa de religião são dos católicos espíritas, porque usar aqueles chamados espiritólogos, que são espíritas e são católicos, são também membros da mariolatria. Aí Jesus perguntou a Pedro, o que é? O senhor está se referindo à sua venerável genitora. Mariolatria. Nós deveríamos ser lúcidos, expulsar de nós esses vestígios da caridade que é tarefa do governo. O nosso trabalho é de dignificar a criatura humana, é promover, desenvolver o intelecto. E os seus arrazoados estúpidos, antidoutrinários, embora sonoros, que repercutiu no auditório,
foram diminuindo na acústica do mestre, mas quando ele terminou, a ovação foi extraordinária. E logo veio um grupo, aquele grupo de assessores, para ninguém o tocar, para ninguém arrancar as suas virtudes, foram tirando, e ele desapareceu, levado para um restaurante de luxo, para o banquete que ele estava reservado. Jesus ficou ali na sala. Havia umas velhinhas que cochilaram durante o arroubo da oratória. Havia os obsidiadozinhos que tremeram um pouco. E havia pessoas também lúcidas, que a sessão da palestra foi extraordinária. Pena que eu não entendi nada. Mas que conferência, que palavras. Mas que pena, mas deve ser coisa formidável, todo mundo aplaudiu. E Jesus disse a Pedro, e agora? O que é que vamos fazer? Saiamos, Senhor. E quando saíram, à porta da respeitável instituição, estava um número enorme de mendigos, que estendiam mãos esquálidas, cujos corpos seminus tiritavam de frio. Mas havia também algumas pessoas generosas, que lhes ofereciam pães, que lhes davam moedas. Alguém chegou a tirar um casaco que trazia para cobrir uma mulher tuberculosa e trêmula. Então Jesus disse, fiquemos com eles, Pedro. Estes são os verdadeiros cristãos. Talvez não falem muito bem, mas eles estão fazendo aquilo que nós recomendamos. E os dois ficaram atendendo, enquanto lá fora a ufania que se derivava da presunção intelectual cercava o grande orador de homenagens indébitas. E quando o dia surgiu, e aquele grupo de miseráveis se afastou, porque ali mesmo dormiram alguns, Jesus disse a Pedro, voltemos. E retornaram ao sólio do Altíssimo. Essa página que Humberto de Campos escreveu, pasmem os senhores, eu encaminhei para um periódico espírita. E o periódico não publicou, porque podia suscetibilizar os brios de alguns religiosos. Então nós publicamos. E vários outros periódicos espíritas publicaram. E republicaram como páginas soltas, para poder nos despertar para o sentido cristão. O sentido cristão, o sentido da mediunidade a serviço do Cristo, a serviço do Mestre Jesus. Essa mediunidade que vai permitir que os espíritos nobres afastem de nós as marcas deletérias do passado, mudem a nossa paisagem psíquica, nos levem a respirar em patamares mais elevados do mundo espiritual, para que saiamos do charco das paixões e não nos deixemos contaminar pela vasa pútrida, ou pelos vibriões, ou pelos fluidos deletérios que hoje tomam conta da Terra. Não é uma paisagem depressiva, é a paisagem real. Nós somos as cartas vivas do Evangelho. E se essas cartas não se iluminarem na grande noite, ninguém as poderá ler. É indispensável, portanto, que mergulhemos o nosso pensamento no conteúdo da mensagem espírita, para podermos encontrar a felicidade que nos está reservada para a vida depois da vida. No seminário de ontem narrávamos que desde o começo da mediunidade, quando me tornei realmente espírita, em 1947, interrogava aos espíritos qual havia sido a sua maior emoção e qual havia sido a sua maior dor após a desencarnação. Mais de 1000 entidades me deram respostas que eu anotei e estão catalogadas no fichário. Quando eu tive um dos primeiros contactos com o venerável espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, eu lhe fiz a mesma pergunta. Qual foi a maior alegria que o senhor teve no mundo espiritual? E ele me contou, doce e suave, que depois de uma enfermidade que o martirizou muito por largos dias, ele teve uma sensação de repouso, dormiu suavemente, e quando despertou, estava num lugar muito agradável, em que o vento produzia música no ar, e a música se exteriorizava em faixas coloridas. O som tinha cor, as cores tinham melodia, um suave perfume
penetrava naquele recinto. E à medida que ele se foi identificando com o lugar, percebendo onde estava e reconhecendo que já se houvera libertado do corpo, ele viu uma jovem de peregrina beleza. Uma menina encantadora. E ele perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Celina, a mensageira de Maria, aquela que, através do médium Frederico Júnior, trazia do mundo espiritual a mensagem de Jesus para o pequeno grupo que ele presidia nas inolvidáveis sessões mediúnicas então realizadas na Federação Espírita Brasileira. Ele teve um impacto e disse-lhe: Celina, minha filha, como agradecer à Mãe Santíssima o júbilo deste momento. E ela lhe disse: ainda é cedo para agradecer. Você agora, Adolfo, vai recolher as flores da sua sementeira e vai colher os frutos sazonados da insementação deixada na terra. Venha comigo. Ele levantou-se e, tomado por Celina, foi levado até aquilo que seria uma sacada de uma janela de grande porte, donde se podia ver um imenso jardim, dos velhos jardins franceses, e uma multidão que sorria e que cantarolava em coro muito baixinho. Ele olhou e perguntou: quem são, Celina? São aqueles a quem você beneficiou. São aqueles que bateram a porta do seu coração nesses últimos anos da sua existência física e encontraram-nas abertas para se beneficiarem de luz. São mães que intercederam junto ao seu coração em favor de filhos nos dias ásperos da jornada. São esposos, são filhos, são enfermos, são entidades sofredoras que, através da sua palavra, beberam o elixir da imortalidade renovador. Todos eles souberam da sua vinda, do retorno à casa, e aqui estão para o homenagear. Então aqueles espíritos começaram a entoar uma canção inolvidável. E ele me disse: meu filho, os olhos não comportavam as lágrimas. Elas desciam em catadupas. E eu somente dizia: mas eu não mereço. Eu não mereço. É demasiado amor. E Celina redarguia: recebemos conforme distribuímos, e mais se dá àquele que tudo dá. Então, meu filho, a partir daí, foram as visitas dos amigos queridos, da minha primeira esposa que estava no além, do meu filho que partiu depois de uma longa obsessão, de Bittencourt Sampaio, que veio de uma esfera mais alta para saudar-me no pórtico da imortalidade. Foram os amigos queridos que me precederam na casa de Ismael, e outros que desde os dias do cristianismo primitivo, no século II, da velha Lyon, as galhas lugdunenses, onde tive a oportunidade de peregrinar e erguer um pequeno lar para crianças desvalidas, a fim de atender a dor da orfandade, que me viam trazer a palma da vitória. Mas eu reconheço que era o excesso da misericórdia de Deus. E eu lhe perguntei, depois de uma narrativa comovedora, e qual foi o momento da sua maior aflição. O que lhe constituiu maior dor? É que depois que me adaptei, eu fiz uma análise retrospectiva da existência corporal e lamentei profundamente os anos indevidamente aplicados na sementeira do amor, os anos de atividades médicas, políticas, sem a doce presença de Jesus. Foi uma dor imensa perceber que eu fiz apenas
e somente aquilo que me foi recomendado, e não há mais. O apóstolo Paulo havia dito que, ao dar conta da sua administração, lamentava a sé, porque somente cumpriu com seu dever, não tendo ido além. Também eu, meu filho, ainda hoje, já se haviam passado 54 anos da sua desencarnação, eu olho para trás e vejo quanta necessidade de retornar à indumentária carnal para refazer, para reconquistar, para servir. Sempre que lhe seja possível, convide as pessoas a servir, a amar. Quem não vive para servir, não aprendeu a viver. Estamos hoje na grande luta e fomos convidados a sair do transtorno neurótico para viajarmos pelo psiquismo da mediunidade, médios da vida, médios dos espíritos nobres, médios das entidades sofridas, que em nossa energia animal irão encontrar resistência para terem as dores diminuídas, irão remorrer, porque elas estão muito vinculadas às paixões terrenas, à sensualidade, aos despojos, e ao incorporarem-se em nós, experimentarão o remorrer, abandonarão a carcaça e despertarão para a visão da espiritualidade. É necessário que nós, os espíritas, nos demos conta da magnitude da doutrina com que somos honrados. O Evangelho de Jesus tem regime de urgência. Já não podemos postergar a vivência da palavra do Senhor. Ouvimos-la, anotamos-la, registramos-la na memória e, não obstante, conduzimos os passos muito distantes do cumprimento do dever, convidados pelo Mestre, no momento histórico mais grave da sociedade, imolemo-nos por amor. Já não temos as arenas onde as feras e os gladiadores nos ceifavam a vida física. Já nos não empalham, nem nos põem na roda, trucidando nossas carnes. Já não somos atados a madeiros que se transformam em fogueiras vivas, cujas chamas se transformam em fumo e apagam a claridade das estrelas. Mas nos encontramos em um campo de batalha muito mais severo, muito maior, que é o mundo. As feras ululentas e vigorosas estão dentro de nós, sangue sedentas umas, apaixonadas outras, atormentadas, atormentadoras as demais. Mantenhamos-nos em fidelidade com o Senhor, se nos preocuparmos com os europeus das fantasias terrenas, que nos acusem de seguidores de Cristo, para que nossa consciência alegre-se pelo galardão de servi-lo, que nos apontem
como místicos ou piegas, longe das cátedras de cultura vazia e de intelectualismo perturbador. E tenhamos a satisfação infinita de estar desobrigando-nos dos nossos deveres. A doutrina espírita é um amanhecer. As suas claridades lógicas, racionais e luminíferas diluem a sombra da ignorância. Mas o sol de amor de que se investe derrete o gelo das nossas emoções para que seja possível, em perfeita harmonia, o nosso desenvolvimento intelecto-moral, propiciando-nos sabedoria. O conhecimento pode ser considerado como a grande horizontal das conquistas humanas, mas o amor é a grande vertical que nos ergue na direção do infinito para sintonizar-nos com Deus. Filhos da alma, não mendiguemos as coisas transitórias, busquemos a verdade que liberta. Não nos escravizemos às paixões que confundem, abrasemo-nos com o amor que nos sublima. Não lutemos pelas quinquilharias que ficam, laboremos pelos tesouros invioláveis do dever da paz e da honradez que seguem conosco para todo sempre. Jesus nos aguarda, meus filhos. O Espiritismo é uma ciência filosófica, ético, moral, religiosa, que decifra os enigmas existenciais e dignifica a vida, porque torna nobres aqueles que se lhe vinculam. Hoje é o nosso dia de nos libertarmos das marcas do passado perturbador. Vencida a morte pela vida, vencei os tormentos da retaguarda perturbadora. E tomados pelo Espírito do Cristo, sintonizai com Ele, para que desçam até vós as suas misericórdias, penetrando-vos e tornando-vos discípulos legítimos do seu coração, ensinando àqueles que estão ao vosso lado brandura, cordialidade e amor, conforme Ele a todos nos tem ensinado. Ide em paz, mergulhados na psicosfera do amor, vitalizados pela esperança do triunfo sobre a inferioridade e vestidos pela luz da verdade, para que nenhuma sombra se agasalhe em vossos corações. Nós, em nome dos espíritos espíritas que aqui estão, desejamos
paz e plenitude. Com carinho paternal, o servidor humílimo de sempre, que vos abraça com ternura, Bezerra. Muita paz, meus filhos.
devo achar a solução de amar ao meu próximo? Simplesmente começando. A melhor maneira de começar a amar é dar o direito ao outro de ser como é, e não como nós gostaríamos que fosse. Porque nós, quando amamos, queremos que a pessoa faça exatamente o que nos agrada. Então aí nós amamos. Este é o negócio mais cômodo da vida, porque escravizamos o outro à nossa paixão. Então não é amor, é transferência de ego. Projetamos o que nós não conseguimos ser e exigimos que ele seja aquilo que não tivemos força para lograr. Então, é necessário começar amando mais a quem já ama. Se por acaso gosta de alguém, experimente gostar um pouco mais. Como? Diga que gosta mais, seja mais gentil, envolva a pessoa em ondas de mais ternura, dê-lhe dedicação. E quando você perceber que está amando bastante, comece agora a olhar com simpatia às pessoas que são desagradáveis. Aquelas pessoas que são antipáticas. Já notaram que as pessoas antipáticas fazem tudo que nós não gostamos? Quando vai nos abraçar, pisa no pé. Quando vai nos acarinhar, desmancha o cabelo. E aí você vê, eu detesto esse cara. Ele faz tudo errado comigo. Então, digamos assim, coitado, é um elefante numa casa de louça. Quando entra, arrebenta tudo, mas também com um corpo de elefante. Como é que ele pode andar entre cristais? E nasce um sentimento de cordialidade. A pessoa é tão desajeitada que a gente começa a olhar com simpatia, diz, meu Deus, mas como é que pode ser tão antipático? E vai nascendo uma certa simpatia. Daí a pouco a gente vai ao velho ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Faz muitos anos eu vi uma menina tão feia, mas ela não era feia, era horrível. Mas era tão horrível, eu olhei para ela e disse, minha filha, pequenina, como é que você conseguiu ser forma única, tão horrível? Aí eu digo, mas ela vai ser Miss Pavor, mas vai ser Miss. Pois bem, eu envelheci, ou melhor, amadureci. Ela cresceu, desenvolveu-se, hoje é uma cantora famosa. Não se tornou a rainha da beleza, mas já vendeu mais discos do que eu, o que me parece muito injusto. Olha aí uma beleza interior que eu não havia descoberto. Felizmente, apesar de ela ser Miss diferente, eu senti uma grande simpatia por ela. Na hora que as pessoas menos bonitas, menos simpáticas, sejam bem aceitas, nós estaremos em condições de amar aos nossos inimigos. Daí, amemos a pessoa sem fazer exigência. Aprendamos a projetar o nosso ego, porque quem não ama é porque vive no conflito da solidão a que se entrega. Porque é a criança recalcada, maltratada e que reage porque não foi amada. Então não ama. Libere sua criança quando sair daqui, vá correndo para casa e quando chegar em casa comece a amar. Qual a melhor técnica de meditação que o senhor indica para nós praticarmos como válvula de escape? Não, como válvula de escape eu não sei, porque vai sair de um problema para outro. Eu vou oferecer uma técnica daqui a pouco como solução. Solução. Porque a válvula de escape é fugir de um estado neurótico para outro. E nós temos que solucionar os problemas. Notem a proposta. A pessoa vive fugindo de um problema para outro porque não quer enfrentar o problema, o desafio. Enfrente o seu problema e resolva o seu problema. Nada de fuga. Para onde formos, nós nos levamos. E aonde estivermos, nós somos. Como renovar os pensamentos sempre, se a rotina e o mesmismo são iguais? Aqui está outro que adora ser infeliz. Pois cada dia que eu abro a janela, quando acordo, o dia é diferente. Um dia faz sol, outro dia chove. Um dia o sol está mais quente, outro dia está menos quente. Um dia temos um desafio, outro dia temos outro. Qual é a mesmice? A pessoa que se deixou repetir e tornar-se enfadonha. Plante uma árvore. Nós temos um amigo que está presente. Foi residir numa rua que era muito deserta.
Então ele teve a ideia de plantar uma árvore, mas uma árvore que dava flores, à porta da sua casa. Inspirou o vizinho a plantar outra, e em breve ele enfloresceu a rua que morava. Mudou-se, mas a rua está florida, porque ele resolveu para dar beleza à rua em que ele morava. Então ele quebrou o mesmismo. Faça algo diferente, e você verá que pensa diferente. Pegue um bom livro e leia. Pegue um desses milhares de livros que agora existem, de pensamentos positivos, e diariamente leia um. Se me permite, eu vou lhe dar 200 sugestões. Uma obra de Joana de Ângeles que se chama Vida Feliz. Leia diariamente um pequeno capítulo. Demora 1 minuto. Se você lê devagar, soletrando. Então você lê diariamente. E pense no que leu. Não volte ao pensamento antigo. Aí você quebra a mesmice e vai ter 60 mil pensamentos novos. Para o senhor, qual o maior desafio social com relação aos relacionamentos? Diríamos, qual o maior desafio social face aos nossos relacionamentos? Quebrar a timidez. Toda pessoa que tem dificuldade de relacionamento é uma pessoa tímida. E que acha que não é amada, porque está em conflito de inferioridade. Ou que está em conflito de superioridade. Quer manter relacionamentos impondo a sua vontade. Porque isso é o ego. Na hora em que nós tivermos relacionamentos, não impondo o que nós somos nem o que pensamos, nossos relacionamentos serão muito felizes. Eu darei um exemplo. Nós acabamos de ver um espaço da Mansão do Caminho. Nós residimos aí há 36 anos, com pessoas dos mais diferentes comportamentos, dos temperamentos mais diferentes. Pessoas que vieram colaborar conosco com a sua personalidade já realizada. Nem eu aceito que me imponham nada, eu sorrio e faço exatamente o que eu ia fazer. Nem eu imponho nada a ninguém. Alguns que moram lá estão me ouvindo e poderão dizer, ele está mentindo. Nunca impus nada. E tudo que eu peço é por favor. Então nos damos muito bem. Quando a pessoa diz, Divaldo, você vai fazer isso? Assim, vamos ver. E não faço. Mas você não fez. Foi, não fiz. Porque eu desejo preservar a minha liberdade de ser como sou e não como a pessoa quer me manobrar. Porque tem 50. Cada um vai querer que eu seja de uma forma, eu não posso ser 50. Então eu continuo sendo eu mesmo. Daí algumas pessoas dizem assim, é um caso. Ele só faz o que quer. Claro que se eu for fazer o que os outros querem, eu faço a tarefa dos outros e não a minha. Então eu consegui sobreviver. Mas em contrapartida também eu não imponho nada a ninguém. Alguma coisa, diga, você pode fazer isso, você faz favor disso ou daquilo e tal. E se a pessoa também não faz, nunca eu reclamei. Nunca cheguei, mas você não fez? Não, eu vou e faço. Porque ninguém tem a obrigação de fazer nada que a mim me compete fazer. Daí a melhor técnica de um bom relacionamento é seja você. Mas não queira que os outros sejam como você é. Quebre a sua timidez, mas também quebre a sua prepotência. Porque quebrando uma coisa e outra, seu relacionamento será muito feliz. Mesmo concordando com tudo que você falou, mas não é preciso concordar com tudo. Discorde. O bom da vida é ter a capacidade de discernir e nem sempre concordar. Porque cada um de nós é um de nós. Tenho enorme dificuldade de aproximar de meu pai, de encará-lo, de abraçá-lo, apesar da doutrina me elucidar tanto que você acaba de sugerir. Quando ele estiver distraído, abrace por detrás. Diga assim, oi. E ele vai tomar um susto. E o susto vai ser tão grande que você vai achar graça. E vai ver o velhote desmontar. É porque você guarda ressentimentos. Ressentimentos injustos. Que você deixou se acrisolassem na sua alma. Sabe qual foi a primeira técnica que eu fiz com meu pai, o Durão? Que criava bigode, no tempo que tinha bigode. E ele era do tempo que dizia, eu sou do tempo que o fio de barba valia. Quer dizer, não tinha nem selo. Imagina se eu ia aguentar com esse fio de barba dele guardado. Um dia ele estava distraído, eu cheguei por detrás e fiz cócega. Ele deu um pulo. O que é isso? Eu disse, descobri, hein? Ele aí riu. Eu também ri.
Toda vez que ele ficava alertando, eu digo, olhe, ele aí desarmava. Pois, quando seu pai estiver distraído, dê um abraço nele. Vença-se a você. Porque ele é assim. Você é que tem que mudar. Quando nós entendemos que nós é que precisamos de mudar para que nós sejamos felizes. Porque ele está numa boa, como dizem os jovens. Você é que está magoado. Mude para liberar-se da mágoa. Em contrapartida, você tem muita dificuldade de querer bem a outras pessoas do sexo masculino. Porque você projeta a imagem de seu pai. Toda pessoa do sexo masculino, você vê a imagem de seu pai. Se você for uma pessoa casada, você vai ter um pouco de dificuldade no relacionamento. Se você for do sexo masculino, a letra me parece feminina. Mas se você for do sexo masculino, você vai detestar a competição, porque é a imagem projetada de seu pai. Então, na hora que ele estiver distraído, e se for solteira, que bom ser solteiro. Aprenda a viver com você, mas isso eu vou falar daqui a pouco. E aprenda a aguentar o pobre do atormentado do seu pai. E não seja atormentado quanto ele é. Será que todos os ricos são infelizes, solitários? A riqueza seria então uma desgraça? Eu só me referi a um rico, a J. Paul Getty. Somente ele, porque foi ele que declarou, diga que J. Paul Getty é o bilionário. Ele podia ter dito, diga que eu sou um homem feliz. Em realidade, a riqueza não faz a pessoa feliz ou desventurada. Porque há uma riqueza que normalmente degrada o indivíduo. É o egoísmo. É a pior de todas as riquezas. Porque o egoísmo é gerador de riquezas subreptícias. O orgulho, o ódio. Quanta gente que tem dinheiro e pode dar a fortuna. Mas eu conheço pessoas assim, eu morro, mas não cedo. Olha aí a sua fortuna. É uma fortuna terrível esta. Porque é tão valiosa para a pessoa que prefere perder o corpo a ceder. A riqueza amoedada é uma oportunidade de serviço. E as pessoas ricas têm as condições para serem felizes. Conhecemos ricos muito felizes. Eu já tive no meu relacionamento, porque agora está no além, um homem que era tão rico, que um dia no aeroporto Santos Dumont, no Rio, ele me disse, Divaldo, eu não sei o que fazer com dinheiro. Eu estou ganhando tanto naquele tempo da ciranda, aquele tempo maravilhoso que o Brasil já teve. Eu estou ganhando tanto que eu não sei o que fazer. O que é que você me aconselha? Eu digo, eu não sou financista, mas eu aconselharia ao senhor fazer exatamente o que está fazendo. E disse, o que é? Não saber o que fazer do dinheiro. Porque no fundo ele queria ver se me despertava a cobiça para o dinheiro dele. Mas como Buda, eu estou acordado. Aí ele disse assim, o que é que você acha de eu ajudar a Mansão do Caminho? E eu lhe perguntei, por que a Mansão do Caminho, se aqui no Rio tem tanta gente sofrendo? Por que ajudar os órfãos de Salvador, se aqui o senhor tem tantos órfãos no meio da rua? Por que não fazer uma fundação em seu nome, já que o senhor pergunta? Ele me olhou surpreso, fez a fundação. Investiu uma importância muito grande. Ele foi a um lar de crianças e me consultou, o que é que você acha de eu adotar 2 meninas? Eu disse, já que o senhor me disse que não sabe o que fazer com o dinheiro, por que o senhor não adota o lar das 40 crianças? Por que 2 privilegiadas? Adote o lar. Você acha? Eu digo, não, senhor, quem acha é o senhor. Eu estou dando a sugestão, mas o senhor é que sabe. Ele adotou as 40 crianças do lar. Então a fortuna é um bem de Deus. E ele era realmente uma pessoa rica, sua senhora riquíssima e imensamente feliz. Quando eu comecei no exercício da mediunidade, a primeira vez que eu fui a São Paulo, em 1951, eu me hospedei na casa da senhora que protegia os leprosos de Pirapitingui. Uma mulher extraordinária, portadora de um câncer medular. Sorria e atendia os leprosos tuberculosos. Na sua casa, certo dia, eu vi chegar uma senhora para uma reunião mediúnica.
Esta senhora era considerada uma das 10 maiores fortunas da América do Sul. E ela trazia no dedo um diamante tão grande, que eu pensei que fosse um pedaço de vidro amarelo. Eu olhei, e como eu não era malicioso, eu fiz logo um mau juízo. Aqui na Bahia, em Salvador, havia bondes. E quando o vidro do bonde quebrava, se lapidava aquele vidro amarelo e fazia anelões. E eu conhecia, custava 50 centavos de real. Eu disse, essa senhora não deve ser boa da cabeça. Tão bem vestida, tão bem penteada, com um bruto de um pedaço de vidro de bonde no dedo. E fiquei censurando, e rindo por fora, não é? Censurando por dentro. Para isso ele tem a persona. E fiquei olhando, no fundo eu estava com inveja. Mas o nosso inconsciente sabe disfarçar. Então eu digo, mas que coisa, meu Deus. E se for de brilhante mesmo, diamante, como é que ela vem uma sessão mediúnica com uma joia desta? Nesse ínterim, a mentora espiritual Joana de Ângeles, que nós vimos, se me acercou e me perguntou, o que você está pensando, meu filho? Eu disse, minha irmã, se esta mulher é tão rica como parece, que ostentação. E se ela está usando uma pedra que não tem valor, que desequilíbrio. Então Joana de Ângeles me disse, e que absurdo, ao invés de orar, você está censurando o seu próximo. Eu aí me dei conta, mas eu não estava fazendo por mal, só estava com inveja. Joana disse, é uma joia verdadeira. Você conhece a história dessa joia? Não, senhora. Havia homens que necessitavam de viver. Embrenharam-se pelas montanhas, pelos bosques, pelos rios, descobriram um véio diamantino e um dia encontraram uma gema. Aquele que encontrou, vendeu ao atravessador e ficou rico. O atravessador levou a um joalheiro e ficou rico. O joalheiro examinou a pedra e disse, poderei fazer daqui a minha fortuna. Contratou um desenhista que concebeu a forma de lapidar. Contratou um lapidador. Ele colocou na postura para dar o golpe e ela deveria quebrar por vibração. Este homem disse, se eu destruir essa pedra, estarei arruinado. Mas se eu conseguir arrebentá-la bem, eu estarei feito. Deu o golpe e o diamante esfacelou-se, desvelando-se. O joalheiro contratou um desenhista para fazer um anel. Um trabalhador modesto, que era um grande artista, modelou. Foi necessário construir uma casa. Foi chamado um decorador. Ele concebeu as vitrines, o estojo. Contratou moças e rapazes pobres para serem funcionários. Colocou tudo e colocou a gema. Meu filho, você já imaginou se não tivesse que encontrasse? O que seria de todas essas vidas que estariam na miséria? Então essa é uma joia abençoada. Ela salvou algumas dezenas de vidas. E que maravilhoso haver alguém que tem a naturalidade de usar sem dar-se conta. Eu me penitenciei e aprendi uma das mais preciosas lições da minha vida. Mais tarde, travando relações de amizade com esta senhora, ela me levou à sua casa, uma das maiores mansões dos Jardins de São Paulo. Quando eu entrei à casa, ela muito simples me disse, Divaldo, está vendo esses 2 jarros? Eram 2 panelonas horrorosas, quebradas. Eu disse, são jarros? Pensei até que era de água de meninos. São da dinastia Mink. Eu aí me afastei, porque imagine se o obsessor me derrubasse em cima do jarro. Aí é que ia ser a verdadeira tragédia. E eu me afastei, olhei para o jarro e digo, não passo perto de jeito nenhum. Ela me levou à sala de música, onde havia uma harpa, um violino Stradivarius e um piano. Ela disse, olha este piano. Você assistiu o filme A Noite Sonhamos, que era a história de Frédéric Chopin? Sim, assisti. Pois este foi o piano da casa Pleyel. Foi neste piano que Chopin tocou ao lado de Liszt há mais de 100 anos. E o piano foi posto em leilão. Então meu marido e eu fomos a Paris, arrematamos o piano.
Porque nós construímos uma sala de música e faltava o piano. E colocamos o piano. Tinha desenhos a ouro de Fragonard. E eu olhei o piano e disse assim, ó, toque para mim. Que ele disse que eu sei tocar. Tá aí porque tinha que ter um piano, a gente comprou o melhor piano que existia e colocou. Mas esta senhora tomou conta de um lar de crianças na cidade de Poá, com 200 crianças órfãs. Ela dizia para o marido que era árabe, meu bem, você quer que eu seja uma mulher de luxo, uma das 10 mais? Ele disse, sim senhora, falava-lhe o marido. À noite nós vamos ao Sírio Libanês e você tem que estar em condições de ser a minha mulher. Agora, já que você se meteu nesse negócio de ajudar o próximo, durante o dia eu lhe dou Allan Kardec, agora de noite é minha. Quando morreram os diretores daquele lar, ela disse, se me permite durante o dia tomar conta? Ele disse, é de Allan Kardec? É. Ah, então com ele eu reparto. Mais 6 horas, você vem me buscar aqui na indústria para nós irmos aos jantares. Era uma mulher riquíssima, riquíssima, felicíssima. Ainda está na terra e é muito feliz. Então não é riqueza, é conforme nós estamos em relação aos valores. Porque tem muita gente pobre, profundamente infeliz, louca para ter o que nunca vai ter, desejando sempre ser feliz quando, e felicidade sob condicional nunca será plena. Então teremos que ser felizes agora, como somos, como estamos, com o que temos. O amor sempre vale a pena, mesmo que seja unilateral, mas o verdadeiro amor tem que ser unilateral. Quando tem recíproca, já está pago. É depósito no Banco Nacional, sem nenhuma alusão a nada. O amor unilateral é que é bom. Bom é para quem ama. Às vezes, meus amigos, eu olho uma floresta de avião, quando vou baixo de teco-teco de um lugar para outro, e eu vejo orquídeas, vejo uma árvore em festa coberta de flores, e eu digo, mas que pena que ninguém vê. Mas que pena que eu é que tive esse pensamento. Que maravilhoso é ser como é. Não importa que seja vista a árvore, Deus pintou a natureza de uma forma que nós nunca contemplaremos. Faz muitos anos, eu vi uma pessoa dizer que fazendo análise em laboratório, exame de fezes, ficou deslumbrada a olhar uma partícula e ver a beleza dos cristais em um dejeto. Somente com a lente para vermos. Daí o amor é bom quando nós amamos. Mas quando a outra pessoa nos ama, nós nos tornamos caprichosos, dengosos, exigentes. E aí o amor perde um pouco o sabor. Porque a gente começa a alegar. Ah, mas você não nota quanto eu amo você. Já cobrou. Ame unilateralmente. E se for possível nem dizer, não diga. Mas se for possível, diga. Não como quem está pedindo resposta, ou como quem está cobrando um pagamento. Ame porque faz bem. Jesus nos ama até hoje, a vida nos ama. E como é que nós respondemos em relação à vida?